Eu espero que você curta esse episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero falar um pouco para você sobre a nossa plataforma educacional. Atendendo a nossa missão de levar mais conhecimento sobre não só produtos no mercado financeiro, mas como você consegue investir melhor o seu dinheiro, nós temos uma plataforma com dezenas de cursos pensadas para você, um investidor comum, que precisa tomar as decisões no dia a dia, as melhores decisões com o seu dinheiro. E você, através aqui desse podcast, pode ganhar benefícios nessa plataforma. No primeiro link da descrição, você terá uma explicação dessa campanha. Quanto mais pessoas você indicar esse podcast, mais prêmios você pode ganhar. Então não deixe de participar, procure o link aqui no episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é perspectivas para investimentos em 2024. É o primeiro episódio do ano, temporada 1, ano 2, em episódio 48. Olha aí onde a gente já chegou. Já está comigo aqui para participar desse episódio o nosso head de investimentos aqui da Sacre, Rafael Martinelli. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Ângelo? Como vai? Feliz ano novo para todo mundo que está assistindo o episódio. Vamos começar o ano aí com o pé direito. 2024 promete. Opa, bacana. Tá comigo também o head de renda fixa, o Thiago Tavares. Tudo bem, Tavares? Olá, Ângelo, tudo bom? Feliz ano novo para todos aí. Preparado para dar início aí com o pé direito nesse ano aí de 2024 também. Legal. E também o head de renda variável, Gustavo de Gasperi. Tudo bem, Gustavo? Fala, Ângelo, tudo bem? Feliz ano novo para todo mundo. Bora para mais uma, começar o ano aí. Nossa primeira gravação do ano, vamos com tudo. Bacana. O Gustavo, direto do Rio de Janeiro, participando com a gente, de onde temos uma das maiores queimas de fogo do mundo, né, no Réveillon. Nosso querido Rio de Janeiro. Bacana. Pessoal, a gente vai falar das perspectivas para os investimentos em 2024. O ano começou. Quem ainda não se programou, deixou virar o ano para começar a pensar o que vai fazer, como vai aportar, para que mercado que vai. Esse episódio é para você. Então já fica aí até o final. Se estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça de boletar o joinha, que é de graça. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. A gente fica sempre muito feliz quando vocês chegam até os nossos vídeos e se inscrevem, né? Começam a interagir com a gente. Isso é muito bom. A gente fica muito feliz, né, quando isso acontece. Se você tiver dúvida durante o episódio, quiser tirar pedir alguma informação também de assessoria, enfim, pode deixar aqui nos comentários desse episódio para quem está assistindo no YouTube ou nas redes sociais da Sacre, no @Sacre Investimentos. A gente tem perfil ativo nas principais redes sociais, então não vai ser uma dificuldade para você falar com a gente por lá também. Beleza? Lembrando que o episódio também é veiculado nas principais plataformas de streaming, né, para você ouvir no seu aplicativo de podcast preferido. E também um último convite para você acessar o nosso blog sacre.digital, que lá tem muito conteúdo rico para você se informar e começar 2024 com o pé direito também nos investimentos. E se no decorrer do programa decidir que quer abrir a sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacre, aí eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio também, para você entrar em contato com a gente. O nosso time de atendimento vai falar com você, entender o seu cenário, trocar uma ideia bem legal para entender se é o momento e se for caminhar para a abertura de conta. E aí também você vai poder montar a sua carteira e começar a investir em 2024. Bom, recados passados. A minha primeira pergunta aqui. Lembrando, pessoal, só antes de começar, a gente gravou o último episódio que foi ao ar no ano passado. Foi um episódio que trouxe um panorama geralzão sobre os investimentos em 2023, tá? Então, se você quer ter uma ideia de como foi, se o ano foi bom, se a gente conseguiu pegar boas oportunidades, oferecer boas oportunidades para os clientes, né? Estratégias de investimentos em renda fixa, renda variável, no exterior, no Brasil, tem tudo. A gente falou sobre tudo isso nesse último episódio que está aqui também na descrição
para você clicar e assistir. Claro, depois que assistir esse, né? Calma lá. Ô Rafa, a gente começou, até quando eu coloquei essa pergunta aqui na pauta, eu falei, cara, como que eu começo essa pauta, né? Como que eu começo falando de perspectiva, ainda mais considerando que a gente está gravando bem na virada de ano, enfim, né? Aí o que que eu fiz? Eu trouxe um documento que a gente gosta muito dele, costuma falar muito dele aqui também nos episódios, que é o Boletim Focus, né? Então, o Boletim Focus do início de dezembro, que é o mais atualizado que a gente tinha perto da gravação do episódio, ele trazia aqui uma. Vou passar os números aqui para você e aí eu quero que você comenta, tá? A gente tem um IPCA, uma expectativa de IPCA para o fim de dezembro de 3,92, uma Selic de 9,25 e o câmbio a 5,3, né? Então, assim, IPCA 3,92, Selic 9,25 e o câmbio a 5,3. O que que esses números sugerem, né, em se tratando de investimentos? O que que eu devo pensar só com essa Cara, informação aqui? sugerem muito otimismo, né? Um otimismo, talvez até exagerado, eu diria, né? Um Tá. otimismo muito forte, né? Por quê? Porque a gente tem uma inflação baixa e controlada, né? Inflação abaixo de 4, muito perto do centro da meta. E controlada por quê? Porque a gente terminou 23 com a inflação ali mais ou menos a 4,5, né? Então ela ficou Tá. controlada. Eu não tive a inflação subindo muito ou caindo muito. Ela ficou controlada dentro de um nível adequado, né? Um nível proposto ali pelo Banco Central. Então isso é ótimo. Selic é 9,25, Selic em queda, em franca queda, né? No momento da gravação aqui que a gente está tendo desse podcast, a gente está próximo ali de uma queda da Selic a 11,75, né? Então, se a Selic Uhum. encerra 23 a 11,75 e encerrar 24 a 9,25, poxa, eu tenho 250 pontos de corte, né? É bastante corte, então muito bom. E câmbio a 5, também um câmbio controlado, né? A gente tem o Uhum. câmbio, né? Claro, sempre oscilando, porém, nos últimos meses ele tem navegado aí na região, aí numa mediana, próximo aos 5. E isso é bom, por quê? Porque a previsibilidade do câmbio é bom. Né? Eu não ter o câmbio saindo de 5 indo a 7, depois caindo a 4, isso é ruim, mostra instabilidade. Né? Então, quando eu pego o somatório de tudo isso que o Focus está dando para a gente, ele mostra muito otimismo, por quê? Inflação controlada, Selic em queda, câmbio controlado. Cara, isso é ótimo. Por quê? Porque é um ambiente de negócios para um empresário, para uma empresa listada em bolsa crescer. É um ambiente propício para uma empresa crescer, né? Então, tomara, né? E Quero muito estar faltou o gravando. dado de PIB ali que eu não coloquei, assim, até O PIB porque. de 24, a expectativa ele é meio magrinho, né? Abaixo de 2%. Tomara que a gente consiga fazer esse número ser mais alto. Mas o PIB Focus está próximo de 1,5, 1,4, se eu não me engano, né? É um PIB magrinho, mas é um PIB positivo, né? É um PIB positivo, mas tomara que a gente consiga, né? Que a gente, digo, o Brasil, né? Consiga entregar um Uhum. PIB maior. Por quê? Se o IPCA for esse, a Selic for esse, o câmbio for esse, né, que a gente acabou de descrever, eu tenho um ambiente de negócio muito bom para o país crescer, para as empresas produzirem mais, para o PIB ser maior. E, Tá. poxa, falando tudo isso, para onde vai a bolsa num cenário como esse? Para cima, né? Uhum. Então, é isso. Focus mostrando aí uma expectativa muito otimista para 24. E se a gente Tá. lembrar, né, Rafa, que no ano passado a nossa projeção do PIB de crescer ele era de 1% e fechou o final do ano ali próximo aos 3 praticamente ali, né? Então, muitas coisas podem acontecer ali no decorrer do ano que é onde pode elevar o PIB ali a mais de 1%, então expectativa sim é positiva para esse ano de 2024. Ô, legal, Tavares é nosso head de renda fixa aqui no escritório, e aí eu já até separei aqui, porque eu acredito, vocês lidam mais com clientes e tem um feeling melhor que o meu para falar disso. Mas a virada de ano ali, o começo de janeiro, costuma ter uma alta demanda de investidores querendo saber o que eu faço, o que eu vou fazer, ou a gente
já consegue programar isso em dezembro para já começar janeiro com o pé, né, com os pés no chão e já com um norte, né, que eu acho que é o principal ponto, né? O investidor precisa ter um norte e um destino muito bem definido. Mas entre todas as possibilidades, Tavares, existe uma ideal ou mais rentável? Como que fica assim esse começo de ano? Hoje eu acho que começando respondendo bem o começo da sua pergunta ali, eu acho que os nossos clientes aqui da Sacre, eu acho que ele já começa ali o ano de 2024, esse ano aqui de 2024, com uma, vamos dizer assim, uma boa estratégia, né? Através aí dos nossos assessores, que ele, vamos dizer assim, já vai fazer um overview ali da carteira do cliente, no final do ano para ver ali como que será esse ano de 2024, né? Com as perspectivas positivas ali para a bolsa, cenário bom também para renda fixa ali, porque a gente vai ter ativos ali interessante. Então a gente sim consegue ali o cliente ali com a assessoria aqui do escritório aqui da Sacra, eles vão começar ali com essa boa perspectiva e vamos dizer assim, uma boa estratégia ali para sua carteira de investimento, né. Uhum. E respondendo ali as suas outras perguntas, né, então se existe Falando um um pouquinho de cenário ideal, produto, né? E um cenário ideal, vai depender muito do perfil do cliente, né, a gente sempre tem que levar isso em consideração. Por exemplo, um cliente que tem um perfil conservador, entendeu, vamos dizer assim, aquele famoso tiozão da poupança, a gente já não pode colocar e ele tem ali um viés de curto prazo, a gente não pode colocar um ativo ali, igual você acabou colocando ali um título, por exemplo, um IPCA na carteira dele, porque querendo ou não, o IPCA ele tem a sua volatilidade, né. Então você sabe ali que todos os meses ali você tem um IPCA ali, às vezes vem um pouco alto, às vezes vem um pouco baixo, e isso querendo ou não, acaba refletindo ali na estratégia, entendeu, no objetivo do cliente, ainda mais aquele cliente ali que ele não gosta de ver volatilidade dentro da sua carteira. Então vamos dizer assim, né, para esse cliente ali um título IPCA acaba não fazendo muito sentido. Ele tem que ser mais conservador, investir ali num título atrelado à Selic, para ele não ver essa volatilidade na sua carteira, né. Então acho que quando você pega já um perfil um pouquinho mais moderado, aí ele já tem um viés ali um pouco mais de longo prazo ali, vamos colocar um médio prazo ali, 3 anos, aí você já consegue colocar um pré-fixado, que a gente tem ali, acho que vai ser o ano ali dos pré-fixados, ainda mais com essa queda da Selic, né, um título IPCA também, né, para a gente proteger os nossos clientes da inflação ali, você tem ali uma taxa, se você vai ter um juros nominal na carteira do cliente, você vai ter um pouco de juros real também na carteira do cliente de rentabilidade, então a gente faz essa diversificação, né. E um cliente ali que tem um perfil mais agressivo, aí a gente vai montar ali uma carteira, entendeu, mais para o longo prazo ali, com uma duration da carteira ali acima de 5 anos, 6 anos, buscando ali esse prêmio ali de uma gestão ativa, por exemplo, de um crédito privado ou num título pré-fixado, que a gente tem hoje bastante dentro do mercado, né, uma debênture de infra de acaba pagando ali IPCA mais 6,5, IPCA mais 7, então eu acho que a gente consegue, trazer esses bons retornos ainda com uma gestão ativa, uma marcação a mercado, entendeu. Então, vai depender muito do perfil do cliente, né, então acho que esse que é o que, vamos dizer assim, em resumo, né, para começar bem ali esse nosso ano aqui de 2024, eu acho que a gente vai ter que ver primeiro ali qual é o objetivo do cliente, entendeu, e o seu perfil ali para a gente fazer esses direcionamentos. tá, Tavares, é só assim, a pergunta né? Aí é sua opinião mesmo e o que que você acha? Em termos de renda fixa, você acha que vai ser um ano assim mais para papar taxas boas ou vai ser um ano mais de proteção em renda fixa, né? Pessoal, a renda fixa está muito relacionada à proteção, né? Então, o Tá, que vamos que lá, você entendi. percebe Ó, aí? pensando A na Rafa carteira do também, tá, Rafa? Tavares, Eu sei que né, você do é Thiago da Tavares. renda fixa aí, se você quiser dar seu Na verdade, o parecer, Rafa é o manda meu lá. mentor, né, aqui dentro do É. escritório, né, e ele quando eu entrei no escritório, eu era apaixonado pela renda variável, daí ele mostrou para mim a renda fixa, aí eu fui me apaixonando, comprando livro, vendo como é que era, e aí me pegou, né, esse bichinho da renda fixa me picou, entendeu. Mas querendo ou não, eu gosto muito da parte de renda variável, né, inclusive gosto de fazer muita análise de crédito, então sempre que a gente vai escolher as empresas aqui de crédito privado,
né? A gente vai fazer análise de crédito primeiro para ver se realmente faz sentido colocar esse produto na carteira dos nossos clientes, né? Mas assim, falando de produtos, Tavares, entendeu? Vamos lá, Eu gosto. proteção ou rentabilidade? Ou os dois? Vamos lá. Eu acho que dá para buscar os 2. Eu acho que dá para buscar um mix, tá? Eu acho que a gente não pode, querer buscar uma rentabilidade e esquecer da proteção, tá? Então, a gente sabe que o Brasil ele tem uma volatilidade muito grande, entendeu? Então hoje a gente está começando o ano ali com essa Selic já num patamar baixo, com uma perspectiva de queda, IPCA também baixo. Mas pode ser que esse cenário venha se mudar ali no meio do ano para frente, a gente não sabe, a gente entendeu? Então a gente não pode ir com, vamos dizer assim, com os 2 pés no peito e falar: "Ó, vamos montar uma carteira para o nosso cliente", entendeu? E a gente ser negligente ali, montar uma carteira 100%, com risco alto. Não, acho que tem que ter um pouco de proteção sim, entendeu? E uma proteção que eu gosto bastante na carteira dos clientes é os títulos IPCAs, tá? Então eu gosto muito de título IPCA, querendo ou não, a gente garantindo um juros real na carteira do nosso cliente na casa de 6, 7%, é algo ali para longo prazo, entendeu? É algo ali que, desculpa o Gustavo tá falando isso, mas é um retorno ali para o longo prazo que entrega mais rentabilidade que a própria bolsa, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma NTNB, que venha pagar para você IPCA mais 6, meu, isso aí é um call de compra, entendeu? Então, eu acho que é assim, tem que ter um pouco de risco, sim, a gente não pode deixar esse lado, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de segurança na carteira, entendeu? E essa segurança que eu gosto ali, basicamente, é título atrelado ao IPCA, garantido nesse juros real aí e tal, num patamar bem alto, tá? Isso eu tô falando na carteira Tavares, carteira Thiago aqui, tá? Tá. Então, É a opinião Cara, mesmo, tá? deixa É eu, por isso deixa que eu eu, perguntei. eu complemento. Pessoal, opinião aqui do Tavares, tá? exato. Eu Nossa, acho assim, tá? Vamos lá. 2024 vai ser um ano para conseguir taxão igual 2023? Não, não vai. Por quê? Porque a gente tinha 2023 um cenário de Selic a 13,75, a gente está começando 24 a 11,75 num ciclo de queda. Então, vou conseguir um nível de taxa tão bom quanto eu consegui em 24? Não vai. Né? O ciclo econômico ele está num ciclo de queda de taxa. Uhum. E isso bate diretamente na renda fixa. Agora, isso quer dizer que não dá para ganhar dinheiro? Negativo, dá sim. Né? Eu acho assim, a grande diferença entre 23 e 24 é que 23 estava mais fácil de conseguir taxa. Praticamente Uhum. tudo tinha taxa, né? Assim, tijolo voa. Tava quase todos os títulos pagando taxas muito elevadas. Claro que em alguns momentos taxas maiores, por exemplo, março, abril, teve taxa maior, né, do que novembro, dezembro, né? Por quê? Porque esse ciclo de queda já estava em andamento. Março e abril, os juros estavam estressados por causa dos eventos de Americanas e Light lá em 2023. Agora, 2024, a gente precisa do quê? Mais seletividade, né? Então, a gente vai ter que ter mais atenção agora quando aparecer uma taxa um pouco descolada, talvez possa ser cilada, né? Um risco de crédito maior. Então a gente tem que ter uma atenção maior à seleção dos ativos. E em 24, a gente possivelmente tem uma janela muito boa para fazer, sabe o quê? Vender o que a gente comprou em 23. Né, para quem tem perfil para isso e montou posições relevantes em renda fixa em 23, né, que é o que a gente chama da gestão ativa da carteira. Então a gente está bem animado para 24, caso, né, esse cenário do Focus se realize, né, se concretize, que a gente vai poder vender muita coisa antecipadamente com um lucro muito maior do que o lucro contratado, né, a taxa contratada. Então, talvez a gente saia de títulos com taxas muito elevadas, dado esse ciclo de queda de juros. É uma expectativa nossa, inclusive. Tá. E o timing que foi aproveitado ano passado, né? Na hora de entrar ali. Gustavo, eu coloquei na pauta aqui, eu até acho que foi uma pergunta. Aí depois, pô, né? E aí, né? Como é que a gente prevê o futuro? Ou como é que a gente liga a bola de cristal, que também não existe, ninguém tem, né? Mas na renda variável é muito. Como há maior volatilidade, enfim, há mais essa expectativa de não errar, de acertar, e eu acho que isso está muito ligado ao mercado de renda variável.
Mas eu coloquei aqui, ó, será um bom ano para renda variável, né? E como se posicionar sem errar? É muito ampla essa pergunta, né? Mas Sem o que que errar, a hein, gente Gustavo? É, Vamos ver. e perfeito. aqui, Rafa, o que que é mais complicado aqui na pergunta? Até o Gustavo falou, eu falei, cara, de fato, porque como se posicionar em renda variável? Cara, você tem trocentos ativos aí e, né, e estratégias e sem errar. Então, o que que você tem a dizer pra gente, assim, né, em termos de Boa, perspectiva? vamos lá, Ângelo. Acho que assim, o primeiro ponto é que a gente, na minha visão, a gente inicia 2024 com um momento bem mais favorável do que a gente tinha quando a gente iniciou 2023. Tá? Tá. Então, 2024 ele já inicia um ano onde a gente está passando por um processo desinflacionário, né? Então, a gente começou 2023 e tinha a inflação como principal preocupação dos mercados, né? A gente agora está iniciando 2024 um ano de um processo desinflacionário, né? A gente não está com a inflação sanada ainda, né? Muito menos lá fora, porém a gente já está num nível bem mais avançado do que a gente estava em 2023. Então isso por si só já traz mais conforto para ativos de risco. No Uhum. entanto, ao mesmo tempo, a gente já está num cenário que os ativos estão mais apreciados, né? Então, é, a bolsa teve um bom rally de alta aí no final do ano, né? Então a gente já começa agora 2024 com preços bem mais acima do que a gente teve em 2023. Em 2023 a gente teve durante 3 meses ali a bolsa beijando os 100 mil pontos, né? Excelentes oportunidades foram dadas ali em 2023, né? E agora em 2024 o momento já é outro. Então seletividade com certeza é uma palavra-chave aqui, tá? É, ao mesmo tempo, existem alguns fatores que fazem a gente acreditar que 2024 possa sim ser um ano bastante positivo para a renda variável, né? Então, acho que o primeiro deles, olhando do ponto de vista local, é a questão do ciclo de queda de juros, né? Então, Uhum. isso é comprovado historicamente. Quando a gente pega movimentos de ciclo de queda de juros, nossa bolsa como um todo ela se valoriza, tá? Então, o apetite a risco ele aumenta quando a gente tem corte de juros, quando a gente tem uma inflação ancorada. Então, os dados que você colocou ali do foco, se esses dados estiverem certos, embora Uhum. estejam bastante otimistas também na minha visão, acho que concordo com o Rafa ali quando ele disse que esses dados parecem muito otimistas, de fato parecem, mas se esses dados forem corretos, a gente pode ver a Bolsa andando muito bem também nesse ano de 2024. Tá? Tá. A gente, como sempre, não pode deixar de falar do cenário externo também, pois impacta diretamente aqui no Brasil e principalmente não podemos deixar de falar dos Estados Unidos. Tá? Então, quando a gente fala em Estados Unidos, né, a gente está no momento que os Estados Unidos ainda não iniciou seu ciclo de queda de juros. Ele parou de subir, isso é ótimo. Aparentemente chegamos no teto dos juros, né, o que é excelente, foi até o que foi um gatilho aí para destravar valor para os ativos de risco no final do ano passado. Tá? Uhum. Só que agora a gente precisa entender como vai ser o comportamento desses juros, qual que vai ser a posição do Banco Central americano e como que a inflação americana vai se comportar ao longo desse 2024. Isso vai ser com certeza um grande driver para os mercados. Tá? E a Tá. gente não pode esquecer de falar também que esse ano de 2024 a gente vai ter eleições presidenciais nos Estados Unidos, né? Então, muito provavelmente a gente deve ter aí o Donald Trump como um candidato dos republicanos, né, enfrentando aí novamente Joe Biden para essas eleições. Então, enfim, sempre quando a gente fala de ano eleitoral para a presidência, a gente vê uma série de discussões, uma série de debates, e isso, bem ou mal, acaba gerando certos impactos de curto prazo, né? Então, o investidor também vai ter que estar atento a essa questão. Tá? De forma geral, o Brasil ele acaba sendo um país muito bem posicionado entre os mercados emergentes, como um forte candidato a receber fluxo de capital estrangeiro. Tá? Então, Uhum. o Brasil ele está numa condição que ele veio cortando juros, foi pioneiro nesse movimento de corte de juros, né? Foi pioneiro nesse movimento de combate à inflação. Né? Isso acaba botando o Brasil numa situação mais confortável, principalmente quando a gente compara ali com seus, digamos assim, países emergentes concorrentes, né? A gente vai ter ali China, Índia, Taiwan e Coreia do Sul como alternativas. Tá? Então, a gente já vê desde o final do ano passado
uma volta forte de fluxo de capital estrangeiro para o mercado brasileiro. Tá? Então, boa parte, inclusive, da Mês de alta novembro de 23 foi recorde, né? foi recorde, se não me engano, foi Um fluxo altíssimo. 21 bilhões aí de reais de investidor estrangeiro. Ou seja, os gringos estão olhando para cá. Né? Os gringos estão olhando para cá. Se a gente fizer o nosso dever de casa, né, a gente tem tudo para poder se aproveitar desse movimento que os ativos de riscos devem ter em função da queda de juros de forma pelos bancos centrais aí afora. Tá? Então, esse movimento de queda de juros que a gente espera que aconteça nos Estados Unidos, muito provavelmente, talvez no segundo semestre desse ano, né, ele pode sim acarretar num movimento bem interessante para ativo de risco. A gente pode ver um aumento do fluxo de capital estrangeiro também aqui para a Bolsa Brasileira. Tá? Então, a gente tem um cenário que está, pelo menos, iniciando muito bem desenhado. Né? Agora, vamos acompanhar ao longo dos próximos meses o que a gente vai ter de surpresas no meio do caminho. Tá? Mas as expectativas, pelo menos nesse início de ano, é bastante positiva sim. Tá? Apesar dos ativos terem se apreciado bem ao longo de 2023, a gente vê que ainda tem muito prêmio de risco aí para os ativos serem cortados, ou seja, para os ativos se valorizarem. Tá? A gente ainda negocia pelo menos um desvio padrão aí acima da média de prêmio de risco dos ativos brasileiros, ou seja, o que dá espaço para boa valorização aí do Ibovespa ao longo do ano. Bacana. E aí o Gustavo citou aqui, pessoal, as eleições, né, lá fora, e aqui eu trouxe dados que são puramente econômicos, né, na abertura aqui do episódio, e até o Rafa considera que são dados extremamente otimistas, o Gustavo também compactou com a mesma visão. A gente não está considerando pontualmente aqui no episódio os fatores políticos, né, e aí, inclusive, de legislação, enfim, né, de tudo que acontece lá em Brasília, a gente não está considerando isso aqui. Trouxe apenas o foco, que são dados econômicos e que são os índices que os investidores acompanham ali, os principais, né. O que eu ia falar para você, Gustavo, você citou a questão do fluxo, e eu ouço muito os economistas falar de fluxo, né, de fluxo, e estão falando desse fluxo estrangeiro, que saiu quando os juros subiu lá fora e que agora fica nessa expectativa, pelo menos é a sensação que eu tenho de que está todo mundo esperando voltar o tal do fluxo estrangeiro para o Brasil. O que você acha disso, né? Tivemos o recorde de entrada de fluxo estrangeiro em novembro, mas a gente está esperando esse fluxo chegar ainda para subir mais os mercados? O que você acha? E sim, eu acredito que sim, Ângelo. Justamente porque a gente ainda está num ponto em que a renda fixa internacional, principalmente renda fixa americana, ela está numa situação extremamente atrativa. Tá? Então, hoje você olhar os bonds lá nos Estados Unidos e comparar com a Bolsa Americana e com toda a alta que ela já teve, né, os bonds americanos me parecem ter uma simetria de risco maior do que as próprias ações agora, tá? Justamente por conta desse patamar de juros que a gente está lá nos Estados Unidos. Tá? E a gente sabe que é um patamar, ou melhor, a gente acredita que é um patamar que não deve se manter pelo menos até o final do ano, né? Ou seja, a gente espera ter um alívio ali na curva de juros americana e também, consequentemente, uma queda da taxa de juros americana, e isso naturalmente faz que quando você tem a queda de juros, o investidor ele tende a migrar para ativos de risco. Tá? E uma parcela desses ativos de risco acaba vindo para os mercados emergentes. Né? Então, sim, a gente acredita sim que a gente possa ter mais uma leva de fluxo de capital estrangeiro entrando aqui na Bolsa Brasileira ao longo de 2024. Tá? E claro, a gente não pode deixar de destacar porque a gente fala tanto de fluxo estrangeiro, porque basicamente o investidor estrangeiro ele é responsável por, historicamente, por em torno aí de 60% mais ou menos de todo o capital negociado na nossa bolsa. Então 60% a 65% é de capital estrangeiro, ou seja, quando esses caras resolvem comprar forte, aqui vai subir, pode ter certeza. Tá? A gente viu isso acontecendo em novembro, né? Eles entraram muito forte aqui em novembro com mais de 20 bi de saldo positivo, né? A bolsa subiu nada mais do que 10, 11% aí no mês. Né? Então, realmente, fluxo estrangeiro é algo que chama muito a atenção dos investidores, né? Do próprio investidor institucional também. Tá?
Ô, Gustavo, eu não sei se você tem esse número e também se não tiver não tem problema. Eles vêm para comprar empresas ou moedas? Você consegue mais É, empresa ou mais moeda? É, esse fluxo que eu estou falando especificamente é direto na A nossa bolsa, bolsa, né? tá? Então são Tá. ativos em ações, tá? Obviamente, quando o investidor estrangeiro ele vem para o Brasil, ele vai procurar ações de empresas de primeira linha, tá? Então, muito provavelmente vai ter uma Petrobras no radar deles, vai ter uma Vale, vai ter um Itaú, vai ter Uhum. uma Localiza, né? Ou seja, eles olham para empresas de primeira linha que são empresas que são mais líquidas, que são mais robustas, que é onde ele consegue de fato entrar, né? Tá. Então, dificilmente esse fluxo ele vem direto para empresas menores, né? Isso acaba sendo mais difícil dada a liquidez desses ativos, tá? Então, small caps não acaba sendo algo que o investidor estrangeiro ele olhe muito para cá, tá? Até porque o Beleza. investidor estrangeiro ele não acaba fazendo muito um stock picking, né? Ele quer investir em Brasil, beleza? Ele pensa em Brasil, ele pensa em Bovespa, né? Então ele vai em cima das empresas ali basicamente majoritárias em cima do Bovespa. Então Tá. isso é um ponto bastante de atenção, tá? Legal. Tem mais algum complemento, pessoal? Pô, eu Então, acho que da renda variável era mais isso que tinha é isso, para né? colocar, Ângelo. É, Tá. e a gente pode continuar falando também, acho que a tese que foi forte em 2023, ela também se permanece em 2024, que são as small caps, né? Tá? Então, small caps foi um grande acerto que a gente teve em alocação no ano passado, né? E a gente acredita também que small caps possa também ser um bom acerto para esse ano, dado todo esse cenário de queda de juros, tá? Então, a queda de juros ela acaba melhorando e muito a atratividade dos valuations das empresas de small caps, tá? Em geral, são empresas que são mais endividadas, ou seja, ela tem um fluxo de caixa futuro muito longo, então se você tem um juros a ser descontado menor nesse fluxo de caixa, você melhora o fluxo de caixa dessa empresa e automaticamente você aumenta o valor de mercado dela, né? Então, a gente ainda segue também bastante convicto que small caps possa andar muito bem também nesse ano de 2024. Beleza. Daqui a pouco eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre produto lá mais para o final do episódio, Gustavo, só para a gente trazer uma ideia aqui pro ouvinte, né, do que onde ele pode alocar, né? E por enquanto, né, até aqui, se você teve alguma dúvida aí, você que está ouvindo, quiser mandar para a gente, pode pôr aqui nos comentários do vídeo, ou mandar pelas redes sociais no @Sacre Investimentos e lembrando que aqui na descrição do episódio tem também o link para você abrir sua conta. Ô Rafa, eu coloquei aqui para a gente falar um pouco de serviço mesmo, né? Para quem está começando o ano e precisa de uma assessoria e como que a gente vai auxiliar essa pessoa dessa forma. Em termos de assessoria, né? Como que a Sacre se preparou para oferecer o melhor para o cliente nesse ano, né? O que ele vai encontrar aqui com a gente? Cara, muita coisa, né? Por exemplo, vamos pensar, né? O Gustavo estava falando sobre renda variável, vamos continuar no tema, então. Então, vamos pensar num investidor que queira investir em renda variável, mas acha que a bolsa já subiu demais e está preocupado em fazer posições maiores, ou enfim, porque a bolsa teve um rally, né, de alta aí em novembro, dezembro. Então, a gente consegue entregar para o nosso cliente operações estruturadas que ele não consegue montar sozinho na casa dele, no home broker dele. Né? A gente usa, inclusive, ferramentas de análise que calculam até a probabilidade de erro e acerto dessa estruturada. E, obviamente, a gente vai montar ela, então, pensando em fazer ela dar muito certo. Né? Então, pô, quero defender meu preço. Não quero me disposicionar, mas acho, pô, tô preocupado que a bolsa possa cair. Vamos defender teu preço, né? Ah, não, poxa, quero um investidor que queira trabalhar, cara, numa tese que tem chance de porra, trazer muito retorno, né? Como o Gustavo falou, a gente segue olhando de perto, momentaneamente, para small caps, né? Ciclo de queda de juros, small caps costumam ir bem, e a carteira de small caps do BTG, que já tem 13, está indo para 14 anos, tem um histórico impecável, né? Ela bate o Ibovespa sequencialmente, ano após ano, e dá cada porrada linda, como deu em 2023. Então, uma carteira muito boa para quem já tem um apetite a risco e a volatilidade um pouco maior. Né? Ou então um investidor de renda variável que está dando o primeiro passo, que é comprar o primeiro ativo de renda variável.
Cara, através do BTG a gente tem acesso a, por exemplo, fundos imobiliários setipados, né? Fundos que vão pagar ali um dividendo líquido de mais de 1% ao mês e que nem oscilação tem, né? Porque ele ainda não está sendo negociado em bolsa. Então é um bom ali um começo bem protegido, né? Bem tranquilo. A gente tem a nossa carteira buy and hold, que a gente chama também para esse investidor mais conservador que está começando, que é um tipo de investimento que a gente seleciona ali ações com call de compra pelo research do BTG, de empresas muito grandes, sólidas, e se a ação cair, o cliente não perde dinheiro. E se ela subir, ele ganha. E se ela pagar dividendo, ele ganha, né? Então, tem solução para todo tipo de cliente. Pensar, poxa, tem alguns clientes que gostam de operar sozinho. Tipo, ele quer escolher as próprias ações, ele não quer usar uma estratégia que a gente pré-selecionou. Cara, a gente consegue dar muito suporte com informação, através do research do BTG, através de plataformas que a gente compra e para buscar informações para o cliente, né? Então, por exemplo, a gente usa uma plataforma aqui que tem uma ferramenta que eu adoro que chama Radar do Insider. Ela mostra todas as compras que os diretores enfim, que as pessoas de dentro dessa empresa, compras e vendas, movimentações financeiras que elas fizeram no papel. E a gente consegue, poxa, ter um sinal ali se essa ação vai subir, se ela vai cair, né? Se chega, por exemplo, toda a diretoria de uma empresa e começa a vender as ações, cara, o cheiro não está muito bom, eu vou poder avisar para o cliente, ó, dá uma olhada nisso, para ajudar ele a tomar a decisão. E todo o suporte operacional que a nossa mesa de renda variável oferece, né? Então, para essa pessoa que quer operar sozinha, está tendo uma dificuldade, pô, vou ter que ligar no call center lá da corretora que não cobra corretagem, vai ter que ficar horas lá, cara, aqui a gente faz isso para você, né? Poxa, minha ordem não entrou, tô com um problema, me zera num papel, preciso de agilidade, a gente vai fazer isso para você. Então, para todo perfil de cliente, a gente consegue agregar e agregar muito valor para o cliente. Tá. Como que está estruturado esse atendimento aqui, Rafa? Rapidinho, só para a gente apresentar para quem ainda não conhece a gente, né? Bom, Da assessoria, do advisor, do investor, bem a gente resumidamente. percebeu ao longo dos nossos primeiros anos de empresa que o modelo tradicional, onde o advisor, né, o assessor de investimentos é responsável por tudo. Ele é responsável pelo operacional, ele é responsável pelo técnico, ele é responsável pelo relacionamento. A gente percebeu que era muito pesado para uma pessoa só conseguir entregar um nível de excelência na entrega desse serviço. Então, o que a gente fez? A gente coloca um batalhão de pessoas para atender o cliente, né? Claro que tem o assessor de investimentos, que é a figura-chave de tudo isso, é o responsável pelo relacionamento, mas o nosso cliente também tem o investor, que é um assessor, que também é um assessor de investimentos, tem todo o conhecimento técnico ali, mas é um assessor que fica na tela, né? Que ele está na tela, ele está disponível para que o atendimento seja rápido. E esse assessor, ele também vai servir como um backup na hora que o assessor de investimentos estiver de férias ou estiver indisponível. Ele já conhece o cliente, ele não vou ter que colocar uma pessoa ali para tapar o buraco, não sabe nada sobre o cliente, está começando a conhecer o cliente. Então, atendimento rápido e próximo. E esses dois assessores, por trás deles, tem todo o nosso time técnico, como, por exemplo, a nossa mesa de renda variável. Então, um cliente que opera renda variável, ele tem um assessor de renda variável específico. Então, ele vai ter pelo menos esses 3 assessores presentes ali no dia a dia do atendimento. Dessa forma, a gente consegue dividir a carga desse trabalho, que é uma carga tão pesada, né? A carga de relacionamento, a carga técnica, a carga operacional, entregando um serviço aprofundadamente técnico, próximo no relacionamento e que, consequentemente, né, normalmente vai trazer bons retornos. Tá. Pô, bacana. Então, se você, né, se deparou com esse modelo, que ouso até dizer que é exclusivo, né, Rafa, de atendimento em se tratando de assessoria, pelo menos não conheço algo semelhante no mercado, está disponível para você, tá? O link para você abrir sua conta no BTG com a nossa assessoria está aqui na descrição do episódio. Tavares, já caminhando aqui, né, para o final do episódio, e aí considerando o Fox, né, igual o Rafa mencionou lá, se isso se desenhar, são 250 bips de queda na Selic no decorrer do ano. Se é isso de fato acontecer, que produto que se beneficia, né? Então, só para você trazer também um pouco desse conhecimento para quem está assistindo e não tem, pré-fixado, pós-fixado, crédito privado, o que a gente vai ter aí para montar uma carteira nesse começo de ano?
Sem dúvida alguma aí, Ângelo, eu acho que o título pré-fixado, né, então, vamos dizer que esses números ali do próprio Focus acaba se concretizando ali no final do ano, o título pré-fixado ele vai ter vamos dizer assim, o seu retorno ali muito mais atrativo que um título pós-fixado, porque Porque ele com trava a queda taxa, seria isso, né? exatamente, você trava a Tá, taxa ali no patamar, você tem o seu benchmark ali, que basicamente é o CDI, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, e cada vez que essa queda vai se concretizando, vamos dizer assim, você tem uma performance melhor ainda sobre sobre esse benchmark ali que é a nossa taxa de juros, né. Então, num cenário ali de queda, de juros, eu acho que o título pré-fixado acaba tendo uma rentabilidade muito, muito, muito atrativa. E caso o cliente ali, vamos dizer assim, tenha um perfil um pouquinho mais moderado ali, ele não é aquele perfil tão agressivo, ele tem um pouquinho de medo, tal, aí vai para um título IPCA por conta daquela parcela pré ali, né? Querendo ou não, ela acaba, vamos dizer assim, garantindo os juros real na carteira do cliente e conforme ali é o mesmo racional, né? Em momentos de tá. queda ali de Selic, ele acaba tendo uma performance ali muito mais interessante, porque você trava, né, como se estivesse fazendo uma trava ali, e você já sabe quanto que você vai ganhar ali nos seus próximos 2, 3 anos, e aí você fica aí com esse rendimento ali muito mais atrativo. Pô, bacana então. E agora, Gustavo, para a gente falar também de produto aqui, o Rafa já até citou, deu um pequeno spoiler ali da carteira Buy and Hold, né, falou muito bem da carteira de small cap que tem um bom resultado no acumulado dos anos. Eh, e aí a gente viu, até coloquei aqui, a gente viu rally no Ibovespa, a gente viu rally no IFIX, o que esperar para esse ano de 2024, você meio que já trouxe aí a sua visão, né, de que é um ano que deve se manter, com uma boa expectativa para esses ativos de renda variável. Eu queria que você explicasse então também, bem resumidamente, as carteiras do BTG, né, então desde da 10 Sim, que é a mais tradicional, aí, e eu gostaria que você falasse da Small Caps, da carteira de BDRs e a de dividendos. E aí depois da Buy and Hold, que é um produto exclusivo da Sacre. Perfeito, boa. Vamos lá então, Ângelo. O BTG, né? Dentro do BTG a gente tem uma área de análise de mercado, né? Que é o research do BTG Pactual, onde eles fazem, obviamente, análise sobre as empresas, sobre o cenário macroeconômico e fazem suas recomendações de alocação em ativos, né? Então, Uhum, ativos aqui de renda variável nesse caso. E essas recomendações elas são feitas através de carteiras recomendadas, tá? tá, Então, dentro das carteiras recomendadas, a gente vai ter uma série de estratégias diferentes. Vou falar então aqui brevemente um pouquinho das principais estratégias que a gente tem. A primeira delas, como você citou, é a BTG 10 Sim. Tá? A BTG 10 Sim foi a primeira estratégia criada. Tá? Ela foi criada lá em 2009, ou seja, a gente está em 2024 agora. A estratégia já é 15 com anos. quase 15 anos aí de existência. Né? Então, uma estratégia muito vencedora, tá? Uma estratégia focada em ações Brasil, tá? E o principal objetivo dela é bater o Ibovespa, né? E também competir com os principais fundos de ações do mercado. Ou seja, é uma carteira realmente focada em ganho de capital. Tá? Ela está Tá, ali, ela vai ser composta por ações de grandes empresas, eventualmente você vai ter uma ou outra small caps compondo o portfólio também, né? Diversificado em uma série de setores e geralmente composta aí por 10 ativos. Tá? Por isso ela leva esse nome daí sim. A segunda tá, estratégia que a gente tem seria a BTG Small Caps, o Rafael até já comentou um pouco dela. Tá? Ela também é uma carteira, nesse caso ela existe desde 2010, tá? Foi a segunda estratégia a ser lançada pelo Research. É também uma estratégia onde o principal objetivo dela como o próprio nome sugere, é investir em empresas de small caps. Tá? Então, para quem não está familiarizado com esse termo, empresa de small caps a gente utiliza para empresas que têm um capital social menor. Tá? Então, uhum, aqui a gente não vai estar falando de empresas como Petrobras, Vale e Itaú. Tá? A gente vai estar falando de empresas menores, como Smart Fit, por exemplo, enfim, algumas empresas de varejo. Né? Então, tem uma série de empresas aí que vão compor essa lista de small caps. Né? As não, próprias são as júniors de blue petróleo. chips, né. Isso, são as que não são blue chips, mas que são empresas que estão em fase de desenvolvimento. Né? A própria
setor de petróleo, a gente pode falar da 3R Petróleo, da PetroRecôncavo, por exemplo, tá? Então, Uhum. existe uma série de empresas aí que compõem esse índice de small caps da Bolsa e tem, então, a estratégia BTG Small Caps. Particularmente, é a estratégia que eu mais gosto, é a estratégia que eu entendo que mais agrega valor a longo prazo, apesar de ser estratégia também de maior risco, tá, pessoal? Bom, após isso, a gente vai BDR ter Dividendos, BTR Dividendos, perfeito. Então, a BTG Dividendos, também como o nome sugere, vai ser uma carteira focada em empresas que são boas pagadoras de dividendos ou estão com uma expectativa de pagar bons dividendos durante o período que ela se mantém dentro do portfólio. Tá? Então, geralmente é uma carteira com empresas mais sólidas, né? Empresas já em fase bem maduras, ou seja, são empresas que de fato estão pagando dividendos. E aí não necessariamente é uma carteira de até 10 ativos, a gente pode ver eventualmente portfólio até maior do que esse. Tá? Então é uma carteira que, pela classe dos ativos, pela qualidade dos ativos, é uma carteira que tende a oscilar menos quando a gente compara com as outras duas primeiras estratégias. Então é de fato uma estratégia mais defensiva. Tá? E por fim, a gente tem a carteira BTG BDRs. Tá? Então, os BDRs, para quem não conhece, são recibos lastreados em ações negociadas fora do Brasil. Tá? Então, na prática, a BDRs é uma carteira de ações internacional. Tá? Então, dentro da Tá. carteira BDRs, você vai ter ações como a Apple, como o Google, como o Facebook, como, enfim, diversas outras empresas, a Amazon, tem uma série de empresas aí que a gente pode citar que podem compor a estratégia BTG BDRs. Tá? Então, também é uma estratégia interessante, porque ela, além de você diversificar geograficamente sua alocação, você também está tendo uma diversificação em dólar, né? Ou seja, ela é uma estratégia que é dolarizada, dado que ela segue ativos que são negociados lá na Bolsa Americana. Então, também Tá. é uma estratégia que compõe muito bem aí uma formação de um portfólio de renda variável. E a última estratégia que a gente ia falar aqui, que seria a Buy and Hold da Sacre. Né? Essa foi uma estratégia que nós bolamos ela junto com o time de derivativos do BTG, né? Então a gente trouxe na prática operações estruturadas, né, que são operações com derivativos, para montar uma carteira de ações com capital protegido. Tá? Então, o que é a carteira Buy and Hold da Sacre? Diferente das outras carteiras que eu citei, que são carteiras que têm atualizações mensais, a carteira Buy and Hold da Sacre é uma carteira mais estática. Tá? A gente vai Uhum. comprar um portfólio de ações, todos com proteção de capital, e a gente vai permanecer com esses ativos em custódia pelo prazo mínimo de 12 meses. Tá? Então, durante Uhum. esses 12 meses, a gente vai capturar a alta desses ativos quando eles se valorizarem e a gente vai estar sempre protegido caso eles se desvalorizem. Tá? É uma Tá. estratégia que eu digo que é a porta de entrada para o investidor que nunca investiu em bolsa. Tá? Seria a forma mais segura e a melhor forma de você experimentar um ativo de renda variável. Tá? Então, se você não conhece, tem interesse em conhecer, fale agora já com o seu assessor de investimentos e aproveite, peça para ele te apresentar essa estratégia que é de tanto sucesso aqui, que a gente tem utilizado junto aos nossos clientes. Tá? Então, acho que consegui fazer um bom resuminho Legal. aqui das principais carteiras. Tá. Bacana. E sem contar um outro ponto aqui que eu sempre trago, que é rebalanceamento automático, né? Isso daí também é bem Exato. legal. Exato, até Tá. complementar rapidinho, né? Então, todas essas carteiras que eu te falei, né? Como as estratégias ali do BTG, as que têm atualização mensal, essa atualização é feita de forma automática, né? Pelo time da mesa de renda variável do BTG. Eles têm um algoritmo de execução de ordem que vai então comprar e vender exatamente aquilo que o Research sugeriu de alteração para o mês que se inicia. Então, todo dia primeiro dia útil do mês ali, a gente vai ter esse rebalanceamento das carteiras, isso tudo de forma automática. Então você não tem que se Tá. preocupar em parar o seu trabalho, parar os seus estudos ou parar o meio das suas férias para poder atualizar seu portfólio de ações. Isso é feito tudo de forma automática e é monitorado por nós aqui na mesa de renda variável da Sacre. Bacana. Aplica e deixa o fluxo acontecer, né? Como se fala. Exatamente, Tá. exatamente. Beleza. Rafa, então para a gente encerrar aqui, caminhando já para o final do episódio, aí também, se tiverem algum complemento, tá, pessoal, pode colocar. Mas você está aqui com o Gustavo e com o Tavares, né, que são os heads ali dos produtos. Eu, na minha humilde visão, as principais frentes de investimentos, né, e aqui ainda tem o exterior, né, os investimentos no exterior, que também tem time para isso aqui dentro da Sacre, né? Então a pergunta que eu te faço é:
por que investir em 2024 com a nossa assessoria. E aí, aquele corte maroto que a gente sempre faz no episódio para ajudar o editor, né? Até me arrumar aqui pro corte, então. Cara, eu acho que Deita na cadeira aí e vamos lá. Acho que por que investir com a SAC em 2024? Cara, começar porque é um ano que promete, né? Tá aí os dados do Boletim Focus, né? A gente tem tudo para ter um ano bom, né? O cenário está montado para que exista um bom ambiente de negócios no Brasil em 2024. E isso costuma ser muito bom para os ativos de risco. E em paralelo a isso, ter um time, um grande time, né, que vai multiplicar aí o teu tempo de tela, né, o teu tempo de para N caminhos, né, seja para pesquisar um produto ou para trazer uma proteção diferente, uma opinião diferente, as ferramentas às quais a gente tem acesso e pode levar para o investidor. Então, ser atendido por uma equipe próxima, uma equipe de valores alinhados, de interesses alinhados ao do investidor. Isso, sem dúvida, agrega e agrega muito para o nosso cliente, né, para o investidor que atua junto com a gente. Pô, bacana, então é isso, Rafa. Obrigado por participar do primeiro episódio de 2024 aqui do Ouviu Investiu. Espero que você participe por tantos outros aí no decorrer do ano, né? Como você foi um participante ativo também nos episódios de 2023. Então é um prazer iniciar o ano com você aqui na companhia desse nosso primeiro episódio. Que em 2024 eu continue sendo um podcaster junto com você. Boa, valeu, obrigado. Tavares, obrigado por participar de novo. Obrigado, Anjo, pelo convite. Obrigado aí, galera. Um excelente 2024 para todos. E por fim, Gustavo, também valeu por participar nesse episódio que abre o nosso ano aqui, né, no calendário dos podcasts, trazer essa visão aí de renda variável que também é tão importante. Geralmente é a porta de entrada aí do investidor. Contribuiu muito, tá bom, Gustavo? Então, obrigado por participar mais uma vez. Boa, eu que agradeço aí a participação, o convite. Desejo aí um feliz 2004 e excelentes investimentos, bons negócios aí a todos os investidores. Beleza. E você que assistiu até aqui, obrigado pela companhia. Se for novo aqui no YouTube, se inscreva no canal. Não se esqueça de boletar o joinha, que é de graça. Se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários do episódio ou mandar para a gente nas redes sociais da Sacre no @SacreInvestimentos. Aqui na descrição desse episódio eu vou deixar o link do episódio da retrospectiva, né, que a gente fez no ano passado, para você se situar do que aconteceu. E também os links para você abrir a sua conta no BTG Pactual com assessoria da Sacre. Tenha um bom 2024, que você tenha um bom ano de investimentos. E para a gente, que seja um bom ano de assessoria. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Valeu, um bom 2024 para todo mundo. Abraço. Pessoal, grande abraço a todos.